tema da noite, Cartas do Evangelho, é um livro extraordinário, porque nos traz Casimiro Cunha falando de temas muito atuais, nos convidando à reflexão na psicografia extraordinária do nosso Chico Xavier. Para falar de um livro, nós precisamos falar da biografia, ou de uma breve biografia daqueles que o escreveram, o ditaram e psicografaram, neste caso. Mas como falar alguma novidade na casa do nosso Chico Xavier? Quase nós não temos novidades para abordar. Possivelmente vocês tratam do tema das experiências, da vivência, dos exemplos, das histórias vividas pelo Chico na sua rotina, neste ano especialmente dedicado ao nosso querido irmão maior, o doce Chico. Então, me permitam colocar, ao invés da biografia do Chico, apenas algumas observações, curiosidades acerca da profícua produção psicográfica do nosso Chico. E nós nos sentimos muito felizes em chamá-lo de nosso Chico. Segundo o saudoso tarefeiro espírita Zenon Vilela, lá da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no ano de 1952, o Chico psicografou 2 livros em 2 dias. Um com o título Roteiro, ditado pelo Espírito Emmanuel, com 172 páginas, e o outro livro, Pai Nosso, de Meimei, com 104 páginas. Já no ano de 1963, o Chico novamente psicografa 2 livros em 2 dias. Um com o título Opinião Espírita, com 204 páginas, e um livro conhecido da maioria de nós, se não é, deveria ser, Sexo e Destino, com 360 páginas. Então, veja, nesse segundo momento, em 63, 564 páginas produzidas em 2 livros, de temas totalmente diferentes, para a gente lembrar de quem é esse mensageiro maior, colaborador extraordinário do Mestre de Nazaré. Ainda nos fala Zenon que no dia 31 de março de 1969, data comemorativa do desencarne de Kardec, o Chico psicografou novamente 2 livros, no mesmo dia. Passos da Vida, com 156 páginas, e Estante da Vida, com 184 páginas. Então, em 6 dias, nós temos aqui, no ano de 1952, de 1963 e em 1969, 6 extraordinários livros. Sueli Caldas Schubert, conhecida também de todos nós, no livro Testemunhos de Chico Xavier, anota o seguinte, abre aspas, o seu maior livro é a sua vida, que ele escreve página a página com as tintas do próprio suor. Com sofrimentos e lágrimas na jornada sacrificial, diz ela, a que se impôs, entretanto, falo com amor e por amor. A sua obra psicográfica é caritativa, é a mais eloquente lição da doutrina espírita. O tempo só faz consagrar a autenticidade de sua mediunidade. Fecha aspas para Sueli Caldas Schubert. Esse é o nosso Chico. É extraordinário essa definição
O seu maior livro é a sua vida, com um conjunto de mais de 400 obras extraordinárias, de variados temas, em profundidade, todas doadas à assistência social. Sem avançar muito para ganhar tempo, ainda queremos lembrar do Chico da nossa memória. Eu tive a oportunidade de estar com o Chico lá nas Minas Gerais, em Uberaba, na minha infância, quando mamãe não encontrou nenhuma solução para os problemas daquela criança que não comia há vários dias. E depois de em todos os lugares procurar, sendo de família católica, uma vizinha recomendou que ela pegasse uma daquelas caravanas de perua Kombi e se dirigisse, então, naquela época, a longínqua Uberaba. Longínqua porque não tem a pista dupla que tem hoje. E nós fazemos esse trecho em 1 hora e pouquinho. São 100 quilômetros de estradas, na época, muito ruins. Então, nós, naquela época, fomos acolhidos pelo Chico. E ele, ao nos pegar no colo, aquela criança com uma tonalidade vibratória, lamentável, assim podemos dizer, nos abraça com o seu carinho peculiar e diz à mamãe: minha irmã, você tem um diamante nas mãos, basta trabalhar e cuidar para que ele floresça. E naquela fala doce e amorosa, a mamãe sai dali tocada, envolvida pelas palavras do Chico, reenergizada pela sua aura amorosa. E ali, ao receber as instruções, retorna para casa e as põe em prática. É interessante que o Chico não completou a frase que possivelmente lhe ocorrera naquele momento em que ele nos abraçava. E agora abro aspas para o meu pensamento daquele momento. Então, minha irmã, serão muitas reencarnações para que esse carvãozinho sofrido, com muitos débitos na contabilidade divina, um dia haverá de ser o diamante. E ele, então, omite esta informação providencialmente para que mamãe fosse persistente. E assim nós ingressamos na vida da doutrina espírita e estamos muito felizes, passado mais de 50 anos dessa experiência. Nós retornamos lá, depois de adulto, por muitas e muitas vezes, inclusive nos últimos meses e nas últimas semanas de sua extraordinária vivência na Terra, onde nos contentávamos de vê-lo de longe, ainda em profundo exercício do seu amor, do seu mandato de amor, quando já não podia mais pegar a mão das pessoas, alguém segurava a mão dele para que ele pudesse tocar nas mãos dos nossos irmãos, que saíam dali emocionados, com um contato de poucos segundos, mas com experiência extraordinária. E assim eu ouvi inúmeras histórias de pessoas, não só do nosso país, mas de outros países, que continuavam visitando, inclusive naquelas últimas horas. E foi uma experiência extraordinária. Nós não contamos isso, meus irmãos, para querer dizer nada de significativo, a não ser recordar a experiência daquele amigo de todos os amigos, que tratava todos com amor, com generosidade, com gratidão e, quando necessário, também com o rigor daquele mestre, amoroso amigo.
A nós resta, então, a responsabilidade de dar continuidade ao estudo do Evangelho nas nossas casas espíritas. Vamos agora aproveitar esse momento de biografias para o que eu chamei de breve biografia de Casimiro Cunha, mas agora não sei se breve, porque depois de uma longa pesquisa sobre biografias técnicas no nosso país, de autores, de poetas, de escritores, nos mananciais, nos repositórios especializados e na própria internet, mal encontrei fragmentos. No mundo acadêmico não tem praticamente nada sobre Casimiro Cunha, inclusive biografias do seu trabalho como poeta. Na internet existem aproximadamente mais de 300 links que remetem a fragmentos de uma biografia, e todas são exatamente o mesmo texto, contando da sua vida em 2 ou 3 parágrafos. Então, me permita aprofundar um pouquinho mais em alguns detalhes sobre esse extraordinário trabalhador de Jesus, que, através das obras que ditou a Chico Xavier, através das suas mensagens, das suas poesias iluminativas, nos abre um clarão à reflexão de forma dócil e amorosa. Casimiro Cunha foi um poeta fluminense, nascido em Vassouras, cidade serrana do estado de Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, melhor dizendo, em 14 de abril de 1880. Então, notem que a primeira edição do Livro dos Espíritos é de 18 de abril de 1857, o registro do nascimento da nossa doutrina iluminativa. E, poucos anos depois, chega às terras fluminenses, no Rio de Janeiro, Casimiro Cunha. Procedente de um lar muito pobre, filho de Casimiro Augusta da Cunha e Maria dos Santos Cunha, teve uma única irmã, Leonor. Órfão de pai aos 7 anos, frequentou apenas o curso primário. Esse é um detalhe importante, observando a capacidade de Casimiro Cunha. Apenas o curso primário. Espírita convicto, vou repetir, espírita convicto, torna-se cego de um olho aos 14 anos após um acidente, vindo a perder completamente a outra visão aos 16 anos. Ainda jovem, iniciou a sua colaboração na imprensa vassourense. Foi um dos fundadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Vassouras. Então, vamos imaginando todos os sacrifícios deste trabalhador do bem na sua última experiência na Terra. Aos 29 anos, em 4 de dezembro de 1909, casou-se com Carlota Matoso Cunha, companheira dedicada e carinhosa, que muito auxiliou nos afazeres literários, passando para o papel as poesias ditadas pelo poeta. Então, veja, quando nós encontramos dificuldades, quando nós estamos em um ambiente difícil, sempre tem alguém a marchar ao nosso lado, a nos confortar, a nos estender a mão, a ser apoio, a ser ombro amigo. E não foi diferente com Casimiro Cunha. Tiveram 2 filhos, Dalpes e Delba, nomes dados em referência à ilha de Elba e os montes Alpes. O filho desencarnou ainda criança. Então, vamos olhando a trajetória de lutas e desafios. Perde o filho, jovem, criança, a cegueira,
nasce num lar com muitas limitações e necessidades, perde uma vista, aos 14, aos 16 a outra vista, mas ele era um espírito jovial, exemplo de resignação e grande força moral. Apesar da cegueira e dos parcos estudos, o Casimiro Cunha era um poeta nato, meus irmãos, tendo produzido mais de 10 livros. Dentre eles, podemos citar Violetas Efêmeros, Aves em Plumes Singelos, Perispíritos, de 1912, além do livro póstumo Álbum de Delba, de 1923. No entanto, não teve maior projeção no cenário literário do seu tempo. Malgrado a suavidade da sua musa e os inatos talentos literários. Mais um desafio. Pouco reconhecimento do seu trabalho. Merece registro a profunda amizade existente entre Casimiro Cunha e Batuíra, que ajudava o amigo vassourense divulgando suas poesias nas colunas da revista espírita Verdade e Luz, fundada por Batuíra em maio de 1890, na capital paulista. Então, nós estamos falando aqui de percussores do bem. Veja, Revista Espírita Verdade e Luz, fundada precisamente em 25 de maio de 1890. Esses são aqueles que trabalharam para fundar os lastros da doutrina espírita no nosso país. Manuel Quintão soube definir como poucos a grandeza espiritual de Casimiro Cunha. No prefácio do livro Singelos, publicado em 1904, Manuel Quintão diz o seguinte, abre aspas, livro de um cego que fechou os olhos às misérias da terra para melhor escrever as belezas do céu. Quem nos diz isso é Manuel Quintão. Casimiro Cunha desencarnou muito jovem, aos 34 anos, em 7 de novembro de 1914, deixando vasta e preciosa obra literária. Desencarnado, continuou a brindar-nos com seus versos, através da mediunidade abençoada do nosso Chico Xavier, como, por exemplo, com a obra Cartilha da Natureza, Cartas do Evangelho, da qual nós iniciaremos algumas participações, que é o tema da noite. Gotas de Luz, Juca Lambisca, e participação em inúmeras antologias. Por falar em antologias, nos lembramos que em 1931, o Chico psicografou o primeiro poema com a assinatura de um chamado Morto, de um espírito, que é Casimiro Cunha. Possivelmente a gente não encontra esse registro em lugar nenhum dos registros. Os poemas de Casimiro constam desde a primeira edição do livro de poemas mediúnicos Parnaso de Além Túmulo, do nosso Chico Xavier, novamente, lançado em julho de 1932 pela FEB. Então, se teve muito pouca importância, se foi esquecido muito rapidamente aqui na Terra, ao regressar ao mundo espiritual, se torna um grande colaborador do Mestre de Nazaré. Nas obras seguintes do livro
Parnaso e Além Túmulo, nas edições ampliadas, nós somamos um conjunto de 15 poemas. Então, veja a importância, o valor, a voz de Casimiro Cunha do mundo espiritual, na primeira obra iluminativa do nosso Chico, reunindo extraordinárias vozes da poesia. O livro Cartas do Evangelho foi então ditado pelo Casimiro Cunha, como nós falamos, através da psicografia do nosso Chico. É um livro do gênero poesia e trova. Ele foi publicado em 1941 pela LAC, que é a Livraria Allan Kardec Editora, sendo este livro o 12º da extensa e iluminativa psicografia do nosso Chico. O espírito Nina Aroeira escreveu no prefácio deste livro as cartas, abre aspas, então, perdão, para lermos textualmente uma parte do prefácio. Nina nos diz no início: as cartas do Evangelho são vendidas em benefício da casa da criança. E Jesus nos auxiliou a fundar em campos para recolher os pequenos desvalidos. Então, aqui ela nos informa que, quando encarnada, a receita desse livro foi destinada a esta instituição para a sua manutenção. E segue ela no prefácio: quem as escreveu foi Casimiro Cunha, valoroso discípulo de Jesus e devotado amigo do plano espiritual. São, pois, notícias de um irmão carinhoso, que se elevou a uma esfera mais alta pelos seus méritos morais e valores puros do sentimento. Estas cartas, portanto, são uma correspondência do céu. Eu dou uma pausa, mais para frente a gente segue no prefácio. Então, veja que quando nós estamos na Terra, quando nós estamos vivenciando as nossas experiências, muitas vezes nós nos esquecemos do nosso Pai Criador. Muitas vezes nós nos comportamos como se não tivéssemos confiança absoluta em Deus, porque nós o questionamos. Por que essa vida difícil? Por que esses percalços? Por que a dor? Por que a doença? Por que os parcos recursos? Por que uns têm muito e outros têm pouco? Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Ao questionarmos o nosso Pai, nós demonstramos a nossa falta de confiança nele. Digo isso para olhar a experiência de Casimiro Cunha, na sua última existência terrena, aonde a dor, os tropeços e as dificuldades não foram momentos entre alegrias e angústias, entre paz e dor, entre caos e bonança. Mas do ponto de vista das experiências, apenas desse ponto de vista, foram apenas espinhos, tropeços, dor, dificuldades, misérias. E o que a nossa irmã Nina nos diz sobre a condição de que Casimiro Cunha se encontra valoroso discípulo de Jesus e devotado amigo do plano espiritual na pena do Chico Xavier. Nós vamos parar um minutinho esse prefácio para abrir a visão do livro,
São 53 mensagens. Destas, 25 são cartas endereçadas a diversos públicos. E eu vou falar agora sobre a quem ele endereçou cada uma dessas cartas, para que vocês tenham a curiosidade de buscar esse livro nas bibliotecas. A gente encontra disponível para comprar na internet, na biblioteca física, além de encontrarmos a obra em PDF. Mas lembremos que sempre que é possível adquirir uma obra dentro da instituição espírita, dentro do movimento espírita, sabemos que estamos contribuindo de alguma forma para que aqueles centavos ou míseros reais que sobra da venda do livro seja convertido em alguma ação do bem dentro da instituição, quando não a sua própria manutenção, porque nós nos esquecemos a energia a ser paga, os materiais de limpeza, aos copinhos de água descartável, a manutenção, etc, etc, etc e tal. E há aqueles que nos batem à porta em busca do pão material. E é necessário que nós, sempre que possível, façamos o exercício daquilo que nós aprendemos nessa doutrina de luz, que é a prática da caridade. Então, a nossa colaboração há de se reverter num item, ou em alguns itens daquela cesta básica que é entregue a um faminto. E dessas 25 cartas, então, ele endereça a primeira aos crentes novos, aos médiuns, aos investigadores do espiritismo, aos discípulos, aos espíritas, aos tristes, aos enfermos, aos cegos, aos inconformados, aos crentes, aos homens do campo, aos mestres, aos patrões, às famílias, aos intelectuais, aos cientistas, aos empregados, aos velhos, aos pais, às mães, aos jovens, que, por sinal, hoje tiveram a oportunidade de estarem na Sociedade dos Espíritas, aí Chico Xavier, para se confraternizarem e construírem mais aprendizado. Ainda aos meninos, carta de ano bom, carta de Natal e carta aos cônjuges, aos casais, não é isso? E uma das mensagens, meus irmãos, nós encontramos o título Brasil, e achei oportuno nós lermos esta poesia. Já peço escusas, porque não tenho a habilidade das artes, nem de cantar, muito menos de ler poesias, declamá-las com o valor que Casimiro merece. Mas vamos nos arriscar. Então, esta tem o título Brasil. Tudo a ver com o momento que nós estamos vivenciando, nós, no Brasil. E é assim. Plantou Ismael no Brasil uma bandeira de amor, feliz quem pode enxergar o seu divino esplendor, estandarte do Evangelho, cor do luar da esperança, quem vem trazer de Jesus a doce e eterna aliança. Bendito seja o operário das oficinas da luz, que colabore na paz da terra de Santa Cruz. Porque do Brasil imenso, que Ismael ama e conduz, renascerão para o mundo as leis do amor de Jesus. Olha que maravilhoso.
para nós nos situarmos no cenário em que estamos vivendo, nas nossas relações com o outro, com aquele que pensa diferente, com o que sai das nossas bocas, do nosso pensamento, que aproveitamos esse extraordinário livro para refletir, porque ele é muito doce, ele é muito fácil de ser compreendido. Fala a nós outros, mais simples, que não necessitamos de grandes palavras, de grande conjunto de textos para ter a certeza que Jesus está sempre no lembre, que Jesus está conosco, está ao nosso lado, que não há nada perdido, que os processos que vivenciamos no nosso país e no nosso planeta fazem parte daquilo que o nosso livre-arbítrio tem selecionado. E à medida que vamos compreendendo, que vamos nos amansando, que vamos nos aproximamos desse Jesus vivo, que nos fala através do Evangelho reditivo da doutrina espírita, que nos fala ao coração, nós vamos compreendendo que tudo faz parte de um processo natural e que está tudo no caminho certo, nos recordando que depende da nossa atitude as mudanças que tanto almejamos. Seguindo no prefácio do livro, o espírito Nina Aroeira continua a nos falar, abre aspas, a presente mensagem, tão simples na sua rima e tão grande na sua expressão ideológica, é o amoroso convite ao banquete do Evangelho. Inicia a sua leitura e medita, diz Nina. Elas falam de suas necessidades, de suas esperanças e de seus sofrimentos, esclarecendo as suas dúvidas, as nossas dúvidas, abre aspas, eu. Desiluminam, balsamizando as feridas que sangram de dentro da alma, aliviando o coração. Nós paramos mais um pouquinho no prefácio e vamos ver agora mais uma mensagem intitulada A Carta aos Espíritas, a nós, espíritas. Se foste chamado à luz da grande revelação, lembra, amigo, que a doutrina é o pensamento cristão. Fenômenos, teorias, ciência daquilo ou disto já eram velhos no mundo, bem antes de Jesus Cristo. Nada novo sob o sol, dizia já Salomão. Toda grande novidade ainda é nossa imperfeição. Capacita-te, portanto, que a tua necessidade é a de aplicar o Evangelho por tua felicidade. Não há espíritos guias, nem mensageiros do além que façam mais que Jesus na santa lição do bem. Se já escutastes no mundo a doce voz dos espaços, corrige o teu coração, regulariza os teus passos. O além não se comunicam, tão só para o teu agrado, mas a fim de que realizes o ensino do Mestre amado. Não peças muito a teus guias, completa orientação. Os serem desencarnados não vivem na perfeição. O esforço próprio é uma lei das mais nobres que há na vida. A morte não representa liberdade redimida. Restringe as tuas perguntas. No instante de tuas preces, não sabes o que desejas, mas Deus sabe o que mereces.
Cumpre sempre os teus deveres. Trabalho e realização são das preces mais sublimes de tua religião. Para as horas de amargura, para as dúvidas da sorte, o Evangelho é a luz da vida que esclarece além da morte. O desempenho sagrado de tua excelsa missão, não te afastes da tarefa de paz e de redenção. E vai finalizando. Não te percas no caminho. És bem o trabalhador de quem Jesus vive à espera dos testemunhos do amor. Olha que extraordinária lição. E nós retornamos ao prefácio. Nina segue adiante e escreve mais um pouquinho, abre aspas. Sobretudo, estas cartas preparam o seu espírito para sentir e compreender melhor o ensinamento daquele cujas palavras não passarão. Seus conceitos aclaram o raciocínio e edificam o sentimento. No esforço sagrado da iluminação, e bem sabe que a maior necessidade do homem é justamente a de luz espiritual para se identificar com Cristo. Pausamos mais uma vez o prefácio e vamos caminhar agora para a carta às famílias. Eu estou dando para vocês uma pequena amostra, um gostinho de saborear o livro Cartas do Evangelho, ditado por Casemiro Cunha, na psicografia do Chico. É extraordinário. É reflexão que não acaba mais. E é no melhor modelo que nos é entregue, porque é em doses homeopáticas, lição por lição, verso por verso, estrofe por estrofe. E vamos, então, olhar agora a carta às famílias que eu acabei de falar. Começa assim: é certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. Vamos nos deixar levar por essas palavras. Vamos procurar nos encontrar nessas palavras. Quais a relação com o nosso dia a dia? Segue. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor. Eis aí porque não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraternizando-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa o Instituto da Afeição. Não te esqueças que em sua família a mais santa autoridade é a que nasce da energia e não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana efetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez nos desabafos há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa,
atritos e desavenças, isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Encerra-nos dizendo: quanto ao mais teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Então vejam, meus irmãos, o convite ao exercício do amor, ao exercício da paciência, da compreensão, da tolerância. Casimiro aqui nos posiciona sobre o compromisso que cada um de nós tem junto ao nosso agrupamento familiar. Sim, nós pedimos para nascer no lar em que nós nascemos. Pedimos muito. Combinamos, possivelmente, nesta altura das nossas experiências já decorridas, combinamos o nosso projeto reencarnatório nas linhas mestras com quem iríamos nos reencontrar, que no lar, possivelmente, estaríamos entre amigos e desafetos. E é extraordinário quando a doutrina espírita nos posiciona desta forma, iluminando as nossas consciências para que as antipatias do presente, dentro das quatro paredes, sejam transformadas em bênçãos de paz, em perdão, em renúncia, em reencontro, porque é disso que se trata a grande parte das famílias reencarnadas. Se porventura no seu lar não encontraste nenhum desafeto, se todos falam a mesma linguagem do amor, se todos se congraçam, são fraternos, significa que há um compromisso maior para que, neste núcleo familiar, o Evangelho de Jesus seja exemplificado também da porta para fora, e que esses que se reúnem como almas afins são compromissados maiores com o serviço aos seus semelhantes. Então, lá é um ambiente aonde nós devemos, antes de que qualquer outro, construir a paz, construir a harmonia e resgatar aquela promissóriazinha lá de um passado possivelmente, ou em algumas vezes longínquo, em que ferimos, em que magoamos, em que destruímos, em que violentamos. E hoje somos acolhidos ou acolhemos aqueles que outrora foram as nossas vítimas ou os nossos algozes. E posso dizer, por experiência própria, porque nesta existência, depois de muitos anos, tive a felicidade de saber que o meu amado Pai, que eu muito demorei a compreender, era um dos meus desafetos do passado, inimigo de longas batalhas. E ele, com todo o amor que me ofertava, eu sempre repelia. Mas graças a Deus, graças a essa doutrina iluminativa, aonde esses numerosos irmãos do bem trazem as suas mensagens, as suas orientações, as suas vozes restaurativas, nós podemos compreender os nossos desafetos do ontem e conseguimos nos reconciliar. E graças
ao nosso Pai de misericórdia infinita, que nos oferece muito mais do que nós merecemos pelo acréscimo da sua misericórdia, já nos permitiu recebê-lo através de mensagens psicofônicas em mais de uma oportunidade. Então, nós só temos a agradecer por esta doutrina que nos ensina a reconciliação, o perdão, a tolerância, como acabou de nos dizer Casimiro Cunha. E, para finalizar, avançando no prefácio mais um pouquinho, a Nina nos fala: tem consciência de que se encontra realmente preparado em face da surpresa do caminho? Olha a indagação dela. E ela segue indagando-nos. Estará recebendo todas as dores como um bem? Está convicto da execução de todos os seus deveres? Se vacila, diz ela, examina o conteúdo destas cartas e ouve-lhe os apelos. Então é isso, meus irmãos. Nós, nas palavras da Nina, que nos convida à reflexão do nosso posicionamento, da nossa compreensão. O que é que nós estamos fazendo num planeta de provas e expiações? Será que estamos aceitando bem aquelas promissórias que chegam em forma de pequenas dores, pequenas dificuldades, ou até de volumosas demandas de dor? Será que recordamos que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio no processo preparatório da reencarnação para escolhermos esses pequenos desafios? Será que nós compreendemos que as promissórias que nos chegam são sem juros, sem correção monetária? E que para cada dificuldade que nós encontramos, nós temos alguém a nos amparar, ou um conjunto de irmãos a nos amparar? Que a dor é uma bênção, é uma oportunidade, a doença, de nós refletirmos sobre o contexto geral da nossa existência. Será que se nós estamos num momento de felicidade, de alegria, encaminhando para o dezembro de 2023, na próxima semana, alegres, sem grandes desafios, será que nós estamos atentos às necessidades daqueles que estão fora das nossas quatro paredes? Os que choram, os que sofrem, os que têm dor, os que passam fome e que crescem nesse instante. Aqueles que dependem apenas e tão somente do nosso sorriso, do nosso abraço fraterno, para que ganhem o dia, porque possivelmente será o único abraço, o único sorriso. Será que nós somos gentis com aquelas pessoas quando nós as encontramos no cotidiano? O jovem, a jovem, o senhor, a senhora que está no supermercado passando as compras, quando nós pedimos para alguém nos mostrar onde está algo, como está o nosso comportamento no trânsito. Então, esta é uma reflexão para nós aproveitarmos dessas lições extraordinárias de Casimiro Cunha. E fica, então, encerrando mesmo o convite para que todos possam ler. Leia devagar, pausadamente, reflita nas estrofes. Isso é para mim? Se é para mim, aonde eu preciso melhorar? A gente encontra o roteiro nessas cartas. A gente encontra o roteiro de paz, de luz e de crescimento espiritual na doutrina espírita. Então, que todos permaneçam em paz, os que estão presencialmente na sociedade
espírita Chico Xavier, que possam retornar aos seus lares em paz, e que os nossos amigos internautas também recebam o nosso abraço, e de onde estiverem, se fora de casa, retornem na paz do nosso Mestre. Muito obrigado, meus irmãos.